Vamos nessa, né? Ontem eu tava. Como esses dias eu tirei uns dias pra descansar em casa, né? Apesar de que eu não saio de casa, mas enfim, pra descansar. E ontem eu tava vendo um filme com minha filha, quando o Senhor Jesus ministrou algo ao meu coração, né? Era um filme cristão, onde no momento em que o Senhor ministrou ao meu coração, foi o momento em que foi lido um versículo da Bíblia. E até então eu não tinha visto assim, né, da maneira que o Senhor falou no meu coração muito, né? Se encontra lá em Mateus 2, só a parte B, né, do versículo 2, que diz assim: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A gente sabe que aqui nesse capítulo 2 de Mateus, fala da visita dos magos, né, três reis magos, alguma coisa assim, dos magos que foram visitar Jesus, né, levando para ele alguns presentes, né. Eles foram guiados pela estrela, por uma estrela que brilhava nos céus. Eles foram guiados por essa estrela para chegar até Jesus. E antes de chegar até Jesus, eles pararam, né, para conversar com algumas pessoas, e Herodes se irou e tal. Acho que todo mundo conhece essa história. Mas algo que me chamou a atenção é que eles falaram algo interessante. Viemos para adorá-lo. Glória a Deus. Senhor Deus, querido Pai, eu sei que já foi orado nesta manhã, mas eu quero, Deus, colocar a minha vida em teu altar mais uma vez. Eu pedir, Deus, a tua misericórdia nesta manhã, porque tu sabes que de mim não tenho nada. E graças a ti, Senhor Jesus, que eu não tenho nada, porque isso me faz totalmente dependente de ti. Te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, usa-me conforme o desejo do teu coração. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. E na hora que me veio, né, essa frase, né, na hora que ele fez essa frase, e viemos para adorá-lo, me veio à mente a obra que, principalmente aqui no Amino, né, que a gente sabe que é algo que é bem assim, complicado, né, da gente encontrar alguém para trazer a palavra, alguém para louvar. E é uma batalha assim contínua, né, de quem está aqui à frente da obra, quem está dirigindo, quem é anfitrião no chat. E o Senhor me fez, o Espírito Santo de Deus me fez a seguinte pergunta: o que é que vocês estão fazendo aqui? Pesado? Pelo menos eu senti nos meus ombros bem pesada essa pergunta. E hoje eu quero deixar essa pergunta para vocês: o que é que vocês estão fazendo aqui? Neste momento, nesse chat. Vocês podem responder se quiser. O que é que vocês estão fazendo aqui? O que é que nós viemos fazer aqui? A gente chega a pegar a palavra adoração. A gente chega a pegar a palavra adoração e a gente muitas das vezes chega a isolar ela em um só ato, que é o ato de louvar ao Senhor Jesus, né? De cantar louvores a Deus. E na verdade a adoração, ela é um estilo de vida. A gente pega por esses três homens ao qual se locomoveram. Eu não sei, pelo menos eu não cheguei a estudar esse ponto, quantos quilômetros eles chegaram a percorrer para poder encontrar Jesus, né? Para poder encontrar aquela criança, para poder adorar o Salvador. Eu pelo menos não estudei isso aí, mas acredito eu que foi um percurso longo, né? Algo que não foi fácil. Não foi tipo assim, eles pegaram um carro, colocaram lá o GPS e saíram de encontro ao seu destino. Pelo contrário, eles saíram movidos pela fé, né? Eles saíram sendo direcionados, né, por uma estrela, alguma profecia que já tinha sido, né, dada, e eles foram guiados por aquilo ali, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. E hoje a gente vê assim, nós estamos assim em uma época em que as coisas elas se tornaram mais fáceis. Alguns têm carro, os que não têm
pode contratar um Uber, o que não consegue contratar um Uber pode pegar um ônibus e se locomover, querendo ir a um lugar, vamos supor assim, adequado para adoração, porque hoje em dia a gente acredita que há um lugar adequado para adoração, a igreja, os templos. E eu particularmente acredito que a adoração, como eu falei, é um estilo de vida, né? Então nós podemos e devemos adorar a Deus em tudo que fazemos, em todo tempo, em todo lugar. No livro Uma Vida com um Propósito, tem a seguinte frase: a adoração nada mais é que seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. E tipo assim, pelo menos eu não sei você, mas é como se que o Senhor estivesse dando de pancada no meu coração. É como se ele tivesse assim, como é aquele negócio que o médico usa para ressuscitar mortos. É um negócio aí, é esse nome aí. Mas enfim, é como se Deus ele estivesse ressuscitando o seu povo para voltar a adorar. Entendeu? Adorá-lo. Porque se a adoração nada mais é o seu espírito reagindo ao Espírito de Deus, então tudo, voltamos à frase inicial. A adoração, isso mesmo, Helena, obrigada. A adoração nada mais é que um estilo de vida. E a gente está em uma época ao qual se comemora muito, né? E uma coisa que me deixa assim muito inquieta é quando alguém chega e fala assim, o crente ele não bebe, mas ele come bastante. Eu ouvi até esses dias assim uma pessoa falando assim, o buffet para uma festa, né, administrada por crente, contratada por um crente, ele é mais caro do que um buffet normal. Por quê? Porque os crentes eles comem exageradamente. E é algo assim que, pelo menos ao meu ver, é algo assim que é um pouco assim. Eu peço até assim desculpa se de alguma forma vou ofender alguém aqui, mas é algo vergonhoso. Porque em 1 Coríntios 11 fala sobre a ceia, né? Quando antigamente a ceia do Senhor ela não era como hoje, né? Que é simbolizada por um pedaço de pão e um cálice de suco de uva, pelo menos na igreja que eu congrego, é assim. E a gente faz ali a ceia do Senhor, né? Lembrando o sacrifício que Jesus fez na cruz. E antes, eu acredito que com a mesma simbologia não era dessa forma, tinha-se comida. Né? Era um banquete servido para toda a igreja e todos ali em comunhão se reuniam para lembrar o sacrifício do Senhor. Era de uma forma diferente que é hoje. E Paulo ele adverte ao povo de Deus a serem prudentes na hora de se alimentar. Algo que hoje em dia a gente, eu pelo menos eu vejo assim como um ato a gente é como se a gente tivesse pecando contra o Senhor, quando a gente simplesmente se senta e esquecem que as nossas atitudes também tem que honrar o Senhor, tem que adorar ao Senhor. Tem um capítulo dizendo, quer bebais, quer comais, que faça tudo para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Então, até na hora que a gente vai se alimentar, a gente tem que adorar o Senhor. A nossa maneira de se portar nos lugares vão chamar a atenção para o bem ou para o mal, para a honra ou para a desonra. E tudo é para Deus. Nosso estilo de vida, nossa maneira de viver, nossa maneira de se portar, nossa maneira de falar com as outras pessoas, nossa maneira muitas das vezes até de se comportar numa fila. Quando a gente está no mercado, quando a gente está no banco ou em qualquer lugar, quando a gente está numa fila, que simplesmente a gente passa, a gente toma o lugar de outra pessoa porque estamos muitas das vezes, eu estou com pouco item
deixa eu passar na sua frente, a gente está desrespeitando o nosso irmão. Pelo menos é o que o Senhor ele tem ministrado assim ao meu coração em relação às nossas atitudes. Às vezes a gente pensa que pelo fato de ser algo pequeno, a gente não desonra o Senhor, mas estamos desonrando. Em tudo que façamos, quer comamos, quer bebamos, quer muitas das vezes estamos até conversando em roda de amigos, a nossa, obrigado, Lucas. A nossa atitude, ela tem que ser para glorificar o nome santo do Senhor. Eu passei uns dias sem entrar na comunidade, eu estava entrando mais para fazer só o check-in e saía. Porque eu estava pensando, o que é que estava vindo ao meu coração? Como eu tô trabalhando agora com meu irmão, eu sempre trabalhei com meu irmão, mas ultimamente ele tem chamado pessoas para nos ajudar, né, na adiantar o serviço e tal. Então, como tem gente aqui, eu não poderia simplesmente participar dos cultos como eu gosto de participar, que é louvando, muitas das, assim, me colocando à disposição naquilo que a obra está necessitando no momento. É para orar, eu posso orar. Se é para louvar, eu gostaria de louvar o hino da harpa. E eu não estava conseguindo participar. E isso estava me gerando assim, uma tristeza no meu coração, porque eu estava até conversando com o Senhor e disse: Senhor, o que é que eu vou fazer lá? Só ouvir? Eu não quero só ouvir. Eu não nasci, eu não estou aqui só para ouvir. Eu quero participar, porque não pelo fato de que eu me ache, eu necessito fazer. Não, pelo fato que eu vejo que há uma dificuldade, principalmente no início, né? Quando se é para louvar ainda a harpa, quando se é para fazer uma intercessão. Há uma dificuldade, assim, é como se fosse uma barreira nas nossas vidas para que a gente possa participar e fazer a obra do Senhor. E às vezes a gente acha que uma oportunidade para louvar o hino da harpa, a gente não está fazendo a obra, mas pelo contrário, nós estamos contribuindo com a obra de Deus, né? Assim, há uma exceção com aqueles que estão de fato, né, que não podem participar, e o Senhor ele conhece o seu e o meu coração. Ele sabe de fato se você pode participar ou se você está simplesmente dizendo ou não dizendo nada, porque até quando a gente fica calado, quando a gente não diz assim: ô irmã, eu não posso porque eu estou ocupado no momento, a gente também está deixando de dar uma ajuda aos nossos irmãos, né? Porque muitas das vezes a gente tá aqui e a gente fica. Eu pelo menos fico angustiada quando eu digo alguém quer oportunidade e passa assim. Passa 5 minutos e ninguém nem para dizer assim: estamos aqui vivos te ouvindo, glória a Deus, mas eu não posso. Entendeu? Tipo, o Senhor ele conhece o coração de cada um. Ele sabe se você pode louvar, se você não louva, se você não participa, se você não faz algo, nem que seja para subir, para ajudar a irmã que está aqui dirigindo. Você por ser com a ADM, você não sobe para ajudar a segurar, porque a gente sabe das tribulações que tem o Amino. Você não sobe para segurar porque você não quer. Ou porque simplesmente você não pode de fato. O Senhor ele sabe. Eu não estou aqui para dizer quem pode, quem não pode, nem tampouco para julgar ninguém. Eu só estou falando de uma experiência que o Senhor ministrou no meu coração. O que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui para simplesmente nos descontrair? Eu estou aqui porque não tem outro lugar para ir. Que nós venhamos ter assim, um coração como esses homens, esses magos. Ter um coração assim voltado para adorar a Deus. E eu não estou dizendo para vocês aqui que a adoração ela consiste em apenas ter oportunidade em participar. Não é um estilo de vida. Eu estou dizendo que à medida em que você se dispõe a fazer a obra do Senhor, você está adorando a Ele. Não é porque a Lore ou por quem está aqui dirigindo a obra do Senhor te falou: ei, você pode louvar, você quer louvar o hino da harpa, que você vai por constrangimento. É por isso que é difícil a gente ouvir as meninas chamarem as pessoas pelo nome, porque não é pela força nem pela violência. O Senhor ele espera da nossa parte um coração de adorador. Entendeu?
Quando a gente se depara, né, com situações em nossas vidas que ninguém nos vê, que ninguém vai ter a possibilidade de ninguém saber daquilo que vai acontecer. Esse é o momento da gente adorar ao Senhor também. É um dos momentos da gente adorar ao Senhor. É no secreto, é como Paulo não, é como está escrito em Mateus do 7 ao 10, do 7 ao 10, né, que é quando João Batista ele está pregando lá no deserto e os fariseus começam a ir para serem batizados por ele, né? Mas a gente vê ali que ele fala assim, deixa eu pegar lá. Vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, diz-lhe, raça de víbora, quem vos induz a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso que o Senhor deseja de nossas vidas. Nós devemos produzir frutos de arrependimento. Não andar mais como andávamos anteriormente. Não agir como agimos anteriormente. Não como ontem eu tava aqui pela comunidade. Foi ontem? Não, ontem eu tava aqui pela comunidade e chegou uma pessoa aqui em casa. E normalmente, para mim entrar numa call de conversa e ficar um período assim considerável, eu tenho que estar no mínimo ocupada ao ponto de não conseguir sair do chat, de poder pegar o telefone e sair. E eu fiquei com o telefone ali e eu fiquei assim ouvindo alguns tipos de conversa ao qual, ao meu ponto de vista, não são agradáveis ao Senhor. Se éramos pessoas que anteriormente sentávamos em rodas de amigos para falar mal de outras pessoas, hoje, como nova criaturas, não deveríamos fazer mais isso. Se hoje nós sentamos em uma roda de amigos para falar mal dos pastores, para falar mal dos nossos irmãos, para ficar falando coisas que não atribuem o reino de Cristo, nós não estamos sendo verdadeiros adoradores. E é algo que particularmente entristece meu coração. É algo que me faz levar a querer sair daqui. Não porque eu tenho na minha mentalidade de que a comunidade é um lugar perfeito. Porque eu tenho convicção de que não é. Nem a comunidade Cristãos Aminos, nem as pessoas que se encontram aqui, nem a igreja que eu congrego é um lugar perfeito. Mas assim... a gente vê esse tipo de coisa é algo que entristece pelo menos o meu coração é algo que entristece, porque eu penso assim, se eu que sou miserável, falha, pecadora, entristece meu coração, imagine o Senhor, que ele além de ver e ouvir essas coisas que eu ouvi anteontem, ele vê ainda mais. Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe o que está por trás das nossas intenções quando a gente aceita fazer alguma coisa para o Senhor. Se é para adorá-lo ou se é para nos mostrarmos a outras pessoas. Estamos a um término de mais um ano. E o que foi que nós fizemos de diferente esse ano? Será que vamos entrar o ano de 2000? Vamos fazer a passagem do ano de 2023 para 2024 com as mesmas promessas que não cumprimos esse ano? Eu até no início desse mês de dezembro, a gente sabe que é o mês assim que muitas pessoas levam a fazer propósito, a querer fazer listinhas do que irei fazer ano que vem. E foi algo assim que eu cheguei para o Senhor e disse, Senhor, eu não quero começar a ser diferente ano que vem. Eu quero começar a ser diferente agora. Eu quero começar a deixar de focar nas coisas que não provém de ti, é agora. Porque se o Senhor voltar para mim hoje, vai ser hoje que eu vou ter que arcar com as coisas que eu fiz e eu deixei de fazer. Não vai ser na virada desse ano para o ano que vem.
Se o Senhor ele vier me buscar hoje, vai ser hoje que eu vou ter que demonstrar para ele se eu tive um coração de adorador com as minhas atitudes ou não. Se o meu espírito ele reagiu ao Espírito de Deus, como está escrito naquela frase que eu li no início. Será que nós estamos reagindo ao Espírito de Deus? Muitas das vezes a gente diz assim, Senhor, ele não fala, e isso é mentira. Será que nós estamos assim surdos, espiritualmente falando? Eu acredito que não. Nós só estamos pegando, nós só estamos nos entulhando de coisas, ao ponto de que a voz de Deus já não é tão importante quanto era quando a gente o conheceu, o primeiro amor, né? O primeiro encontro com o Senhor, quando pelo menos eu assim, é algo assim que às vezes na época eu não entendia, mas hoje eu entendo que ali era o Senhor me atraindo para ele, mostrando os meus erros, o que é que eu precisava o que é que eu precisava melhorar e tipo, não era difícil para mim deixar tais coisas, porque que hoje se torna mais difícil. Então, o que nós íamos buscar, né, em Cristo Jesus, ter um coração de adorador. E as coisas que o Senhor ele me cobra, eu tenho certeza que ele não cobra de você. Porque as nossas paixões e aquilo que nos atrai, né, para o mundo são coisas diferentes. Algumas pessoas vão até ser iguais, mas outras a maioria delas vão ser diferentes. Mas que nós venhamos deixar de lado as distrações desse mundo. Deixar de lado as coisas que estão nos atraindo para o mundo. O mundo está cheio de pratos, cheio de ofertas para nos levar para lá. Mas é muito mais prazeroso a gente ter uma vida com Deus aqui do que uma vida sem Ele. Porque eu acredito que nem existe vida sem Deus. As pessoas elas se enganam, elas acreditam que estão vivendo uma vida com Deus, sem Deus, mas na verdade elas não estão tendo vida sem Deus. Elas estão sendo arrastadas e consumidas pelo pecado, pelas distrações desse mundo. E esquecem que não existe apenas a vida aqui, mas existe uma vida após essa, ao qual nós iremos muitas das vezes vai ser uma escolha que nós estamos. Vai ser uma consequência de uma escolha que nós fizemos aqui. Se foi uma vida com Deus ou sem Deus. A gente vê algo, é uma coisa que o Senhor está me trazendo na memória agora, mas eu acredito que se Ele está trazendo, Ele quer ministrar algo. A gente vê que quando Moisés ele foi incumbido a tirar o povo de Israel lá da mão do Egito, do faraó, o que foi que Moisés falou para o faraó? Deixa-me levar o povo de Israel para o deserto para adorar. O Senhor ele quer que nós venhamos nos movimentar para adorá-lo. O Senhor ele não quer que a gente simplesmente fique da maneira que nós estejamos. Ele quer que nós venhamos cada dia mais avançar. O povo de Israel, eles poderiam adorar a Deus lá onde eles estavam? Sim. Mas o Senhor ele não queria que eles adorassem Ele lá. Eles queriam que eles tivessem uma atitude, uma movimentação de sair do lugar de comodismo e avançar. O lugar de comodismo muitas das vezes pode ser por não estarmos congregando, ou por não estarmos lendo a palavra como deveria, ou não estarmos orando como o Senhor nos orientou a orar. Pode ser. Para qualquer um de nós, o lugar de comodismo. Acredito eu que o Senhor, Ele ministra aos nossos corações qual é a nossa área de comodismo. E Ele requer de nós, Ele espera de nós que nós venhamos nos movimentar e sair dessa área de comodismo. Ele quer que nós venhamos avançar. E que nós não venhamos fazer como o povo de Israel fez. Que era estando na presença de Deus, vivenciando milagres com Ele, sendo alimentado todos os dias por maná,
roupas que não envelheciam, sandálias que não se perdiam, mas mesmo assim o seu coração estava voltado, virado para as coisas do mundo. Que nós não venhamos permitir que isso venha acontecer em nossas vidas. Nós venhamos deixar que o nosso coração de adorador venha se mover cada dia mais para o Senhor. Que nós venhamos rejeitar as coisas desse mundo. Que nós venhamos almejar viver em santidade para o Senhor. Que nós venhamos buscar sempre viver para Cristo, em Cristo. Porque houve até uma frase assim que parece óbvia, mas que ficou na minha cabeça assim, fazendo assim borbulhinhos, que a pessoa ela não muda quando está na igreja. É fundamental que nós estejamos congregando. Paulo mesmo adverte isso. Mas o homem, a mulher só muda quando Cristo está dentro dele. É como essa tipo assim, é como se eu até tipo assim, né, tava orando ao Senhor e perguntando a ele o que é que ele queria falar, mas toda palavra que eu li, tudo aquilo que me vinha à memória só levava para uma só direção: a adoração, espírito de adoração, coração de adorador, vida de adoração. Venha adorar ao Senhor. Quando você disser assim, hoje eu vou lá para Consagrados, o culto começa às 8h30, hoje eu vou estar lá na Consagrados, mas não vai ser simplesmente para mim passar meu tempo, ou para mim dormir ouvindo alguém falando, não vai ser simplesmente para isso. Eu vou para adorar ao Senhor. Eu vou porque eu quero adorar ao Senhor. Mesmo que ninguém precise de mim lá para louvar um hino da harpa, nem para fazer uma oração, nem para trazer um louvor, mas eu vou estar lá com o meu espírito adorando a Deus. O meu coração, ele irá se regozijar na presença do Senhor. O meu coração, ele vai estar em totalmente adoração. Não importa as coisas que estão ao meu redor, não importa os problemas que eu estou vivenciando neste momento. Eu só quero ter um coração de adorador. Hoje, eu não sei se alguém tem culto hoje, mas hoje, vamos supor que hoje você vai para um culto na sua igreja. Que façamos diferente. Que não cheguemos lá simplesmente para ouvir Deus falar, mas para oferecer a nossa adoração a Ele, o nosso sacrifício de adoração. Porque se você não prestou atenção, mas quando a gente entra pelo menos eu tenho vivenciado isso na igreja ao qual eu tenho congregado, a gente vê que pessoas elas simplesmente se sentam e esperam Deus falar. Eu quero ouvir Deus falar. E o culto, ele não é para isso. É óbvio que o Senhor ele vai falar através dos louvores. Deus ele ama falar através dos louvores, através de sua palavra, através de seu próprio Espírito testificando dentro de nós. Ele vai falar, ele fala todo o tempo. Mas o culto, ele não é com esse propósito. Quando nós nos dispusemos a cultuar ao Senhor, né, nós estamos ali cultuando, oferecendo a Ele o nosso melhor. O que é que você tem para oferecer ao Senhor hoje? Irmã Mayara, eu só estou com 5 minutos livre do meu tempo. Adora o Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu não tenho nada de bom, mas o que eu tenho de melhor eu entrego a Ti. E que nós venhamos ter em nossa mente, em nossos corações, que a adoração ela não é o ato de louvar, não é só o ato de cantar louvores a Deus, mas é um estilo de vida. Então, façamos a seguinte pergunta: o que é que Jesus faria neste momento? Em tudo que a gente vier fazer, em toda decisão que a gente vier tomar, o que é que Jesus ele faria neste momento? É tipo assim, é como se, pelo menos eu entendo assim, é como se o Senhor estivesse levando tudo a um só lugar. Mesmo eu citando alguns versículos que aparentemente, pelo menos na hora que eu estava lendo, aparentemente não tinha nenhuma ligação com o ato de adoração, depois tudo fez sentido.
Porque se a medida tem pessoas, pelo menos a gente vê muito igrejas que dizem assim: Deus, ele te aceita do jeito que você está. Você não precisa mudar nada. Já João Batista, ele fala assim, que produzir frutos de arrependimento. Hoje a gente vê, eu sei que pode até dar BO por eu falar isso, mas hoje a gente vê pessoas dizendo que o Senhor, ele aceita o casamento de sexo do mesmo, o sexo da mesma, como é que diz, Senhor? Pessoas do mesmo sexo. Deus aceita e ele não é contra isso. E na verdade, Deus é. Ele diz, ele abomina esse tipo de situação. Ele abomina aqueles que acreditam que se chegar até ele não ter frutos de arrependimento é normal. Estamos finalizando, como eu falei, estamos finalizando mais um ano. E muita gente acredita que quando Jesus voltar, ele vai levar da maneira que está e na verdade não vai. O Senhor, ele quer a sua noiva lavada e remida, com vestes brancas. E não é você simplesmente colocar uma roupa branca, como muitos colocam no final de ano, para trazer paz. É uma roupa lavada pelo sangue de Jesus. São frutos de arrependimento. São frutos de arrependimento. Vida de adoração. Que nós venhamos, em nome do Senhor Jesus, buscar vivenciar, né, o melhor de Deus para as nossas vidas. Eu posso estar errada, e com certeza algumas pessoas é contra essa minha linha de raciocínio, que ser cristão não é fácil. Eu, pelo menos, eu não acordo todos os dias com vontade de orar. Eu não acordo todos os dias com vontade de ler a Bíblia. Eu não acordo todos os dias com vontade de perdoar o meu irmão. Eu não acordo todos os dias com vontade de conversar com o Senhor. Porque a minha carne, ela é propícia ao pecado. É muito mais fácil. Estou dizendo fácil, não estou dizendo prazeroso. É muito mais fácil. Eu só leio a Bíblia quando eu sentir vontade. É muito mais fácil eu querer conversar com o Senhor quando surge uma conversa aleatória. Mas o Senhor, ele quer que nós venhamos produzir frutos de arrependimento. E frutos de arrependimento é deixar as coisas desse mundo. Um dos frutos é deixar as coisas desse mundo e priorizar Deus em nossas vidas. Em Marcos 12:30 diz assim: Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Isso é ter uma vida de adoração. Isso é produzir frutos de arrependimento. E como é que nós amamos a Deus? Tendo uma vida de adoração. Tendo uma vida regada e guiada pelo Senhor. Não, perdoando o meu irmão, não porque ele merece ser perdoado, mas porque eu amo a Deus. Não me levantando pela manhã para orar, porque Deus ele precisa ouvir a minha voz, mas me levantando para orar pela manhã, porque eu amo ao Senhor. Pegando a Bíblia para meditar, não para ler, mas para meditar a palavra do Senhor, não porque Deus me mandou fazer isso, mas porque eu amo. Sabe a complexidade disso tudo? Vocês conseguem entender a complexidade disso tudo? Amar a Deus é ter uma vida de adoração. É ter uma vida com frutos de arrependimento.
Amar a Deus é quando a gente não se dispõe a se reunir, como eu falei na metade aqui, a se reunir com pessoas para apontar o erro de outras. É quando a gente se dispõe a reunir com outras pessoas para dizer, vamos orar. Vamos orar pelo nosso irmão. Vamos orar pelo nosso irmão, ele está necessitando das nossas orações. É dizer assim, aquilo ali não é uma atitude de um cristão. Mas eu tenho certeza que ele ou ela está lutando contra isso aí. E eu vou orar. Me colocar na brecha pela vida dessa pessoa. É quando a gente vê a gente eu ouvi a Luluca falando no outro dia, falando assim que teve uma pessoa que perguntou para ela como é que tu cita versículos da Bíblia e pensa dessa forma. Porque a luta dela é contínua. Haverá um dia em que esse pecado já não mais dominará ela, mas o Espírito Santo de Deus que vai dominar todas as suas atitudes. E isso é um processo. Quem somos nós para apontar o dedo para alguém? A Luluca não está aqui, mas o pecado da Luluca, a tentação da Luluca é um, o meu é outro, o seu é outro. E cada um de nós que estamos aqui lutamos contra alguma coisa em nossas vidas. Porque se nós não estivéssemos lutando contra alguma coisa, eu tenho certeza que o Senhor já teria nos levado. Porque já estaríamos bom o suficiente, não bom o suficiente, mas estaríamos santificados a ponto de preparados para ser levados para os céus. Não havia mais necessidade de estarmos aqui. Mas é através dessas nossas lutas que nós mostramos para o mundo que Jesus é quem nos sustenta. É por causa dele que todos os dias eu abro a minha boca para dizer não ao pecado. É por causa dele que quando vem pensamentos suicidas, eu digo não, porque a minha vida ela não me pertence, ela pertence ao Senhor. É por causa dele que eu respeito as pessoas que estão ao meu redor. Algo assim que eu vi assim, o Senhor trabalhando na minha vida foi a maneira ao qual eu passei a tratar as pessoas, no caso, a tratar o meu esposo, que no caso mora só eu e minha filha, morando só nós três. A maneira ao qual eu passei a tratar o meu esposo. E não foi uma coisa do dia para a noite, foi um percurso longo, dolorido e sofrido. Mas que no final de tudo, eu pude ver a glória do Senhor sendo manifestada através da vida dele. Coisas que muitas das vezes a gente diz, quem tem que mudar é aquela pessoa que tem que ser mudar a maneira de falar, é aquela pessoa que tem que mudar a maneira de agir. Eu estou certa em falar e fazer isso. E na verdade, a primeira pessoa que tem que agir com mudança é você, sou eu. Nós somos cristãos. Somos discípulos de Cristo nessa terra. Então, de quem tem que vir a mudança? É de mim e de você. Você pode dizer, mas a outra pessoa também é cristã, irmã Mayara. Mas o Senhor, ele não vai requerer de você o que ele requerer dela. O dele. Ele quer o primeiro passo de mudança da nossa parte. E quando nós aprendemos que não está em nossas mãos o poder de mudar as outras pessoas, de mudar a sua maneira de pensar, de mudar a sua maneira de agir, a gente passa a querer mudar em nós aquilo que o Espírito Santo já tem incomodado. E através das nossas mudanças, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de agir, da nossa maneira muitas das vezes até de pensar assim da outra pessoa, de não ser um julgador, mas de buscar ser uma pessoa que tenha pelo menos 1% da misericórdia que Deus tem sobre as nossas vidas, a gente ter misericórdia da outra pessoa. O Senhor ele começa a agir na outra pessoa através das nossas atitudes. E eu glorifico a Deus. Sou grata ao Senhor Jesus. Porque ele trouxe mudança para dentro do meu lar. Ele me deu encorajamento. Ele me trouxe esperança no coração. De que um dia eu ainda verei o meu esposo confessando o Senhor como seu Senhor e Salvador da sua vida.
Tudo isso porque eu decidi mudar. Eu decidi ouvir a voz de Deus. Eu decidi buscar ter uma vida de adoração diante dele. Ter frutos de arrependimento. Porque é tão interessante a gente chegar na igreja. Paulo, olha só, Deus como é engraçado. Paulo ele fala até assim, que eu venha. É porque agora não, me veio o texto, mas não me veio totalmente assim o entendimento do texto. Mas é quando ele fala assim, que ele venha pregar para as outras, que ele venha ter o cuidado de pregar para outras pessoas e ele não ser reprovado diante de Deus. Muitas das vezes a gente vê pessoas que estão pregando sobre tantas coisas, sobre perdão, sobre tantas coisas, tantas coisas que o Senhor ele fala e ele usa. E de fato eu creio que o Senhor Jesus ele usa a boca dessas pessoas, mas essas pessoas elas estão sendo reprovadas diante de Deus com suas atitudes dentro do seu lar, porque são maridos que não têm, maridos e esposas que não têm a sabedoria de Cristo para dar uma resposta para o seu cônjuge. Maridos, filhos, esposas, que muitas das vezes a resposta ela poderia ser a que você deu. Você só precisava ter baixado um pouco o tom da sua voz, ter falado como Jesus falaria. Eu acredito que na Bíblia só existe um momento em que eu vejo assim Jesus falando, gritando. É quando ele entra no templo que ele vê pessoas vendendo coisas e ele diz que a casa dele seria casa de oração. Eu acredito que ali é o único momento que eu vejo Jesus assim, gritando, virando a mesa, fazendo, demonstrando a sua ira, né, mediante aquela situação. Mas em todo tempo eu ouço a palavra de Deus e vejo Jesus falando com calmaria. Você pode ser duro, ser verdadeiro, falando de forma mansa. Nós não precisamos gritar. Nós não precisamos querer usar da nossa força, da nossa sabedoria, do nosso entendimento para alcançar pessoas. A única coisa que a gente precisa fazer é colocar o nosso coração diante do Senhor e buscar viver aquilo que Ele tem nos chamado para viver. Falar do amor de Cristo, mas não exigir que as outras pessoas elas nos ouçam. Porque o único que pode convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. A nossa função é apenas pregar o Evangelho e viver o Evangelho em primeiro lugar. Viver o Evangelho. Porque muitas das vezes vai ser você caminhando na rua que Deus ele vai te usar para pregar o Evangelho com você calado. Aleluia, Jesus. Vai ser muitas das vezes por você ter encontrado algo na sua caminhada ou dentro do seu lar que não te pertencia e você foi lá e devolveu para o verdadeiro dono, que o Senhor vai te usar para pregar o Evangelho. É uma vida de adoração, uma vida regada a adorar a Deus com as nossas atitudes, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de tratar os nossos familiares. Existe um campo missionário enorme aí fora, mas o maior campo missionário que Deus colocou em nossas mãos são os nossos familiares, é a nossa família. E eles só serão alcançados à medida que nós produzirmos frutos de arrependimento, à medida em que nós tivermos uma vida de adoração a Cristo. Vai ser a única maneira que a gente tem para alcançar os nossos familiares. Obviamente, com muita oração, com muito jejum, com muita palavra transmitida através das nossas vidas. É a maneira que Deus ele tem para alcançar nossos familiares. Eu particularmente me irritava muito quando alguém falava isso para mim. Sua família ainda não foi alcançada por sua culpa. Isso o que é que eu tenho a ver com isso? Eu já aceitei Jesus, já estou tentando viver a minha vida. E é totalmente engraçado a maneira que Deus trabalha em nossas vidas. Porque me fazer entender que eu tinha culpa
pelo fato da minha família ainda não ser alcançada por Cristo, uma parcela de culpa, né? Não totalmente, mas uma parcela de culpa me fez querer mudar a minha maneira de viver. E eu glorifico a Deus, né, por essa oportunidade. Deus querido, obrigado, Senhor. Que nós venhamos ter, Senhor Deus, um coração voltado para Ti, um coração de adorador, um coração, Senhor Jesus, que não venha ser conduzido pelas nossas vontades, mas pela vontade do Teu Santo Espírito. Deus querido, Deus amado, que nós não venhamos esperar, Senhor Jesus, a virada do ano para fazer novos votos daquilo que iremos fazer ano que vem, mas que nós venhamos, ó Deus, colocar-nos na posição hoje para mudar as nossas atitudes, para mudar a nossa maneira de viver, para que nós venhamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, te buscar mais, colocar, Senhor Jesus, a tua vontade em primeiro lugar em nossas vidas. Que nós venhamos, ó Deus, buscar ter uma vida de adoração. Que nós venhamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, buscar produzir, Senhor Jesus, frutos de arrependimento. Que nós não venhamos nos conformarmos em vivermos da forma que estamos, Senhor, mas que nós venhamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, fitar os nossos olhos e os nossos corações para Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos, ó Deus, nos abrigar, Senhor Jesus, na Tua presença. Que nós não venhamos permitir que a depressão, que a ansiedade, que as coisas desse mundo, Senhor Jesus, venham nos oprimir, mas que nós venhamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, vencer cada batalha, Senhor, na Tua presença. É assim, Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus e te agradeço, ó Deus, porque eu sei que o Senhor ministrou ao meu coração algo que ao meu ver é agradável, é algo, Senhor Jesus, que me provoca mudança, é algo, Senhor Deus, que eu quero viver em Ti, é ter uma vida de adoração, é produzir frutos de arrependimento para a Tua honra e para a Tua glória, Deus, e que a minha família, que os meus vizinhos, Senhor Jesus, sejam alcançados pela Tua misericórdia, Senhor Jesus, pela Tua presença, pelo Teu evangelho, que cada um, Senhor Jesus, venha se render aos Teus pés, Senhor Jesus, reconhecer quem Tu és, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e que a minha vida, Senhor Jesus, venha ser usada por Ti para alcançar essas vidas, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que a minha vida, Senhor Deus, venha ser a Tua palavra pregada, com meus lábios fechados, que minha vida, Senhor Jesus, venha ser, Senhor Deus, uma vida verdadeira em Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, vivendo a Tua verdade. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus e te agradeço, Senhor. Aleluia. Obrigado, papai. Amém. Glória, meu amor, muito obrigado pela oportunidade. Confesso